Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e fico feliz em ter você aqui comigo. Vamos dar continuidade ao ensino sobre Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. Agora nós vamos tratar da terceira parte desse estudo. Todo o ensino está registrado em João, capítulo 3, versículo de 1 a 21. Aqui a terceira parte que vamos tratar agora compreende João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Vamos lá? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim temos, primeiro, o mundo estava em estado ruinoso e condenado, prestes a perecer para sempre, e estava totalmente sem poder para se salvar da destruição. Segundo, Deus, através do impulso do seu amor eterno, providenciou seu resgate e salvação, dando seu Filho para morrer por isso. Terceiro, o sacrifício de Jesus era o único meio pela qual a redenção do homem poderia ser realizada, e que é absolutamente suficiente para realizar esse desígnio gracioso, pois teria sido inconsistente com a sabedoria de Deus ter designado um sacrifício maior em si ou menor em seu mérito, do que as necessidades urgentes do caso. Quarto, o pecado deve ser um mal indescritível, quanto não exige menos sacrifício para fazer expiação por ele do que Deus manifestado na carne. Quinto, ninguém é salvo por meio desse sacrifício, senão aquele que crê, ou seja, que acredita o que Deus falou sobre Cristo, seu sacrifício, o fim pela qual foi oferecido e a maneira pela qual deve ser aplicado para tornar-se eficaz. Sexto, aqueles que acreditam recebem um benefício duplo. Eles estão isentos da perdição eterna, por isso está escrito não pereça, e são trazidos para a glória eterna, por isso está registrado tem a vida eterna. Esses dois benefícios apontam tacitamente o estado do homem. Ele é culpado e, portanto, exposto ao castigo, e é impuro e, portanto, inapto para a glória. Eles apontam também as duas grandes operações da graça, pelas quais a salvação do homem é realizada. A justificação, pela qual a culpa do pecado é removida e, consequentemente, a pessoa não é mais entregue à perdição, e a santificação, ou a purificação da sua natureza, pela qual ele se torna apropriado para o reino da glória. Porque Deus amou o mundo. Cristo abre a primeira causa e, por assim dizer, a fonte de nossa salvação, e ele o faz para que não restem dúvidas, pois nossas mentes não podem encontrar calmo repouso até chegarmos ao amor imerecido de Deus. Como toda questão da nossa salvação não deve ser buscada em nenhum outro lugar que não seja em Cristo, devemos ver de onde Cristo veio até nós e por que ele foi oferecido para ser nosso Salvador. Ambos os pontos são claramente definidos para nós. A fé em Cristo traz vida a todos. E que Cristo trouxe vida porque Pai Celeste ama a raça humana e deseja que eles não pereçam. O mundo. Toda a humanidade. Isso não significa nenhuma parte específica do mundo, mas o homem como humanidade. A raça que se rebelou e que merecia morrer. Que deu. Foi um presente gratuito e merecido. O homem não tinha direito. E quanto não havia escapatória, agradou a Deus entregar seu filho nas mãos dos homens para morrer em seu lugar. Foi um mero movimento do amor, a expressão de eterna compaixão e de um desejo de que os pecadores não pereçam para sempre. Seu filho unigênito. Esta é a mais alta expressão de amor que podemos conceber. Um pai que desistisse de seu único filho para morrer por outros culpados, se isso pudesse ser feito. Mostraria um amor maior do que poderia ser manifestado de qualquer outra maneira. Então, mostra a profundidade do amor de Deus, que ele estava disposto a entregar seu Filho único nas mãos de homens pecadores, para que ele fosse morto e assim resgatá-los da eterna perdição. Unigênito, com significado de único, um só. Filhos adotivos não se tornam membros da divindade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Seu amor pelo mundo, ou por toda a humanidade, ao dar seu Filho, foi demonstrado por essas circunstâncias. Todo mundo estava em ruínas e exposto à ira de um Deus santo, que não pode conviver com o pecado. Todas as pessoas estavam em uma condição desesperadora. Deus deu seu Filho. O homem não tinha direito sobre ele. Era um presente merecido. Ele o entregou a sofrimentos extremos, até as amargas dores da morte na cruz. Jesus aqui assegura a Nicodemos que os homens devem a indescritível felicidade mencionada no versículo anterior ao amor livre e indescritível de Deus Pai, que desejou sua salvação com tanta ardência que enviou seu Filho unigênito para conceder vida eterna àqueles que perseverantemente acreditam nele, tão longe de enviá-lo para condená-los, como eles tinham motivos para temer. Crer. Crer é muito mais do que chegar a um entendimento intelectual de que Jesus é Deus. Significa colocar nossa confiança e segurança nele, o único que nos pode salvar. É confiar nossa vida presente e nosso destino eterno a Cristo. Crer é ter a certeza de que as palavras dele são fidedignas e que Jesus tem o poder de transformar-nos em alguém muito melhor. Essa é uma daquelas passagens brilhantes e que afeta o coração do Evangelho, que brilha muito forte para admitir a menor tentativa de ilustração em um comentário como esse. Versículo 17. Porque Deus não mandou seu Filho ao mundo para que condenasse ao mundo, mas sim para que o mundo por ele fosse salvo. Não julgar ou pronunciar sentença sobre a humanidade. Deus poderia tê-lo enviado justamente para isso. O homem merecia condenação e teria sido correto pronunciá-la, mas Deus estava disposto a que houvesse uma oferta de perdão, e a sentença de condenação foi adiada. Era a opinião dos judeus que os gentios, como frequentemente denominavam as nações do mundo, seriam destruídos nos dias do Messias. Cristo corrige essa falsa opinião e ensina aqui uma doutrina contrária. Mas, embora Jesus não tenha vindo então para condenar a humanidade, ainda está chegando o tempo em que ele retornará para julgar os vivos e os mortos. Assim, aqueles que não receberem a salvação que Jesus havia providenciado, quer judeus ou gentios, devem necessariamente perecer. Versículo 18. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não tem crido no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crer não é condenado. Aquele que confia nele, que depende dele, que confia nos méritos de Jesus e sabe que ele é digno para prometer a salvação. Crer nele é sentir e agir de acordo com a verdade, ou seja, ir como pecadores perdidos e agir para com ele como um salvador dos pecados, confiando nele e olhando apenas para ele para a salvação. Por isso está registrado em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas quem não crê? Todos que não creem, se o evangelho lhes chegou ou não, todas as pessoas por natureza. Já está condenado. Pela consciência, pela lei e no julgamento de Deus. Deus desaprova o caráter deles, e a expressão dessa desaprovação é a condenação. Não há condenação tão terrível como esta, que Deus desaprova a nossa conduta e que ele expresse sua desaprovação. Ele julgará de acordo com a verdade, e ai daquele homem cuja conduta Deus não pode aprovar, pois não tem crido no nome do unigênito Filho de Deus. Esta palavra não implica que o fundamento ou razão de sua condenação é que eles não creram, ou que são condenados por não acreditarem nele, pois existem milhões de pecadores que nunca ouviram falar dele. Mas o significado é este: existe apenas uma maneira pela qual os homens podem ser libertados da condenação. Todas as pessoas sem o evangelho são condenadas. Os que não creem ainda estão sob essa condenação, não tendo abraçado a única maneira pela qual podem ser libertos dela. O versículo pode ser assim parafraseado: todas as pessoas são condenadas por natureza. Existe apenas uma maneira de ser libertado desse estado, crendo no Filho de Deus. Aqueles que não acreditam ou permanecem nesse estado ainda são condenados, pois não adotaram a única maneira pela qual podem se libertar dele. No entanto, aqueles a quem o evangelho foi anunciado, mas não creram, aumentam muito sua culpa e condenação, rejeitando as ofertas de misericórdia e pisoteando o sangue do Filho de Deus.
Versículo 19. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e as pessoas amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Essa é a causa da condenação, ou esta é a razão pela qual os homens são punidos. Isto é a razão pela qual alguém finalmente será sucumbido. Não que eles tenham entrado no mundo com uma natureza pervertida e corrupta, o que é verdade, nem que eles viveram muitos anos na prática do pecado, o que também é verdadeiro, mas porque eles recusaram a receber a salvação que Deus lhes enviou. Amaram mais as trevas. Os judeus, ou a maior parte deles, preferiram a escuridão da lei cerimonial e a dispensação mosaica, e até mesmo as tradições de seus anciões, antes da revelação do evangelho clara feita por Cristo Jesus. E os gentios também, a maior parte, escolheram continuar na ignorância e idolatria, e a continuar nos seus próprios caminhos, e na vaidade das suas mentes, do que abraçar a Cristo e o seu evangelho e submeterem-se às suas ordenações e compromissos. Assim como a generalidade dos homens, que amam a escuridão natural deles, e escolhem entrar nela e terem companheirismo com as obras da escuridão, e se encantam na companhia dos filhos da escuridão, em lugar de seguir a Cristo, a luz do mundo, de receber o seu evangelho, e entrar nos seus caminhos, em companheirismo com seus santos. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem à luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Isso é verdade para todos os homens maus. Eles escolhem praticar suas obras de maldade nas trevas. Eles têm medo da luz, porque podem ser facilmente detectados. Portanto, a maioria dos crimes é cometida à noite. Assim como o pecador contra Deus. Ele odeia o evangelho, pois ele condena sua conduta, e sua consciência o incomodaria se fosse esclarecida. As pessoas inventam muitas desculpas para não aceitar a Cristo. Algumas dizem que há muita hipocrisia na igreja. Outras dizem que não conseguem crer em algumas verdades de Jesus ou do Evangelho. Mas isso é apenas uma desculpa para esconder a rebeldia delas contra Deus. Por fim, a última razão pela qual as pessoas não se rendem a Cristo é porque elas não querem mesmo. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem à luz, para que suas obras sejam manifestas, que são feitas em Deus. Quem pratica a verdade? Aquele que faz o certo, ou aquele que obedece à verdade. A verdade aqui se opõe ao erro e ao mal. O pecador age por falsidade e erro. O homem bom age de acordo com a verdade. O pecador acredita em uma mentira, que Deus não castiga, ou que não há Deus, ou que não há eternidade nem inferno. O cristão acredita em tudo isso e age como se fosse verdade. Essa é a diferença entre um cristão e um pecador. Feitas em Deus. Que eles são realizados de acordo com a vontade de Deus, ou talvez pela assistência de Deus, e são aqueles que Deus aprovará. As ações de pessoas boas são realizadas pela influência e auxílio de Deus. Obviamente, se elas são executadas por sua ajuda, são como ele aprovará. Aqui é apresentado o caráter de um homem bom e de um cristão sincero. O que chama a atenção aqui? Este é o final do discurso de Jesus com Nicodemos. Um discurso que condensa o Evangelho, dando a mais impressionante exibição e ilustração da verdade e representando especialmente a doutrina fundamental da regeneração e a evidência da mudança. É claro que Jesus considerou isso como estando no fundamento da religião. Embora não sejamos informados aqui de quaisquer bons efeitos produzidos por esse discurso em Nicodemos, ainda aprendemos com outras escrituras que ela produziu os efeitos mais abençoados em sua mente, e que a partir de então ele se tornou um discípulo de Cristo. Ele defendeu publicamente Jesus no Sinédrio, do qual provavelmente era membro, e, com José de Arimateia, deu-lhe um funeral honroso, quando todos os seus amigos íntimos o abandonaram. Que esse estudo tenha lhe abençoado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!